Fala, criptonautas! Hoje eu estou com ele, que é membro, fundador e criador e idealizador da Defiers. Ele é especialista no universo na DeFi e está trazendo essa inteligência para o mercado na cripto para todos vocês. Claro que vocês já sabem quem é, porque eu já estou falando, você também viu a thumb aí. É o André Hara. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Filipão. Obrigado. E bora fazer essa conversa. Espero que o pessoal goste e vamos que vamos. Vamos que vamos. Antes de eu explorar o André aqui, eu tenho que falar dos patrocinadores desse episódio. A nossa IA hoje deu tilt, não está aqui nesse episódio hoje. A Mari travou o sistema aqui da Mari, então eu vou mesmo falar. Se você está buscando educação real, muitas vezes a educação, né, formal, ela não é uma educação que a gente usa, né, no dia a dia. E o Educa Real está para suprir isso. Você quer saber mais do universo na Bitcoin? Lá no educareal.com, o link vai estar aqui abaixo, você consegue todas as informações sobre isso, inclusive o livro do Renato, né, 38, esse livro aqui está estourado, também o livro, né, da Lancheran e todos os demais, né, conteúdos, os podcasts, até cursos gratuitos e até o livro, né, PDF para você baixar. Tudo no educareal.com você tem acesso. E eles têm agora também a plataforma de assinatura. Você paga um valor mensal e consegue ter acesso a todo o conhecimento deles lá dentro. A parte também, né, de declaração, como você fazer as 5 bandeiras, né, para que você não fique só dependendo do Brasil, possa ter pezinhos em outros locais, para você ter uma segunda opção. Tudo você encontra no educareal.com, o link vai estar aqui abaixo. E, por fim, não posso deixar, né, de citar, a gente vai estar, né, presente juntos em eventos aí para frente. Temos uma agenda, né, de eventos aqui, né, no podcast. Então, também vamos deixar o link aqui abaixo para você ver aonde o Felipe Oro vai estar e nos encontrarmos, né, pessoalmente, nos criptonautas, para a gente se dar um abraço e falar um pouquinho mais de Bitcoin, que é o que a gente gosta de falar por aqui. André, sim, cara, o seu podcast é incrível. Eu acho que você deveria voltar e gravar mais conteúdos dele. Sempre bom. Sempre bom. Mas eu quero saber um pouco de você antes de você chegar no universo, né, DeFi, antes de você chegar em cripto. Cara, o que você fazia da vida, assim? Fala um pouquinho antes disso. É legal que a gente fala de cripto aqui, mas para todo mundo. É coisa de 5, 10 anos, dependendo da pessoa, mas não mais que 10, geralmente. Então, tem uma história por trás. Exato. E, bom, eu sou administrador de empresa de formação. Perfeito. Sempre gostei dessa parte de finanças. Eu lembro que minha parte com investimentos começou ainda quando eu estava no colegial, no Folha Invest. Tinha aquele simulador da Bolsa, da Folha. Sim, era verdade, legal, cara. verdade. E eu tinha mais um cara na minha sala que gostava, a gente falava brincando ali, vamos ficar simulando os investimentos na Bolsa. E eu tinha uma ideia até de fazer economia, sempre gostei dessa parte macroeconômica. Acabei indo para administração de empresa, fiz especialização em finanças até nos Estados Unidos, um curso mais rápido. Segui o caminho conforme curso, pós-graduação, vai indo e trabalhei em grandes empresas. Formal, né? É claro, que eu acho excelente, foi uma parte, com certeza. Eu vejo hoje em dia o pessoal falando, não precisa de faculdade. Não, precisar é uma coisa. É obrigatório? Não, mas eu vou te falar que vai te adiantar muito. O network que a gente faz. Hoje, a galera que quem se formou. Então, assim, eu acho que é isso que a gente vai levando. A galera não percebe, só pensa no treinamento em si, no curso. Não, existe um mundo de professores, pessoas que você vai conhecer. E, sem dúvida, que a educação, qualquer uma, é sempre importante. Sempre útil. E eu trabalhei muito em grandes empresas. Tive uma carreira corporativa como CLT, fiquei mais de 13 anos aí trabalhando. Uau! Nossa, você dormiu no formal aí, né? Tá super bem pra sua idade. Obrigado. Nem com 36 parece. Hoje. Não parece de nenhum. Obrigado. Eu tá uns 27 aí. Se eu tirar a barba, vou dar uma enganada melhor. Dá uma enganada melhor, verdade. Barba envelhece. Essa carreira, então, Grupo Votorantim, Sangoban, outras empresas. E assim, trabalhei na área de suprimentos. Grandes empresas, enormes, gigantescas. Sim. E tive contato, né? Então, até mesmo fora, né, viagens no Brasil, internacional. A última que eu estava era de energia eólica, então foi um cenário... Mas eu trabalhava na parte sempre ligada a projetos e compras, suprimentos. Então, negociação de expansão, CAPEX. Então, sempre tive essa parte, a parte comercial do outro lado. Todo mundo fala de vendas, né? E é até engraçado, porque ninguém imagina ser um comprador, né? Verdade. Cara, não vou estudar. Para ser vendedor, para ser qualquer outra coisa, a galera vai e estuda, tem uma formação. O comprador, não, ele é um cara que não tem aquela formação, ninguém imagina, vou ser um vendedor. Todo mundo é vendedor, acho que a única profissão que a gente tem na vida é vendedor. Todos somos.
Todos somos vendedores. Mas, Exato. E aí comecei nessa parte, tive essa carreira. Mas ser bom comprador é difícil a beça, André. Não é fácil. Uma boa compra é que faz o lucro, às vezes, do negócio inteiro por uma empresa. Exatamente. Não fizer uma boa compra, a empresa não lucra. Eu acho que isso é uma parte. Começa por ali, desde uma matéria-prima, que a empresa vai comprar tudo, para você, os custos, né, que vão ter. Então, várias áreas. E foi bem legal, né, conhecer essa parte. Então, trabalhei tanto parte de matéria-prima, expansão. Nessa última, é legal que a empresa fabricava, né, os aerogeradores. Então, para quem vai, principalmente no Nordeste, vai ver bastante naquela região lá. Muito. Ceará, energia eólica forte, né? Ceará é muito forte, né? Muito forte. É Natal também, não é? Também tem. Também no Rio Grande do Norte, né? Tem muita coisa ali na região, Piauí. Então, assim, tem vários parques eólicos. E foi uma área que, assim, totalmente... que apareceu oportunidade e eu gostei. E eu era responsável ali para a contratação da fábrica que fazia a torre de concreto. E assim, os números são... É um negócio absurdo. Para construir uma torre, né? Tinha 120 metros a torre de altura. 120 de altura metros? Para depois você colocar... Um catavento daquele lá? Pois é. Aí você coloca o que eles chamam da nacelle, né? Que você tem ali a parte onde fica... em cima dessa torre e as pás eólicas. Então, assim, é um negócio totalmente atípico, totalmente assim, fora do que a gente imagina. E visitei os parques. E para você ter uma ideia, só de armação de aço para você colocar para uma torre dessa era 56 toneladas de aço de armação. 56 toneladas. Toneladas não é de quilo, aço. não. É tonelada. Tonelada para você fazer. E vários pré-moldados. E aí vão fazendo as partes, 22, 25, depende do modelo. E para subir. Então, quando você via o que você estava fazendo, tinha todo um concreto especial de secagem rápida. Assim, é uma coisa totalmente fora. Da realidade normal. A gente que, mesmo... Para engenheiros aqui é uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente. Então, foi um mundo bacana, né? De explorar. Dá ideia de valores, de ordem de grandeza, evidentemente. Dá ideia de ordem de grandeza. Estamos falando de o quê? 10 milhões para construir um negócio desse? Cara... Estamos falando de... Que ordem de grandeza era isso? Para você ter uma ideia, só de cimento tinha... Para cada torre dessa, a gente fazia... Acho que 120 toneladas, se não me engano. De cimento? Fora outros, a areia, a brita, tem todo uns aditivos... Cara, eu não me lembro agora de cabeça o valor, mas assim, para você construir um aerogerador inteiro são milhões, né? Então, tem muita coisa importada, tem algumas componentes nacionais. Então, assim, eu não me lembro agora, até para não dar informação errada, mas eram alguns milhões, o kit completo, as pás também específicas. Então, é um mercado muito específico. Muito específico. É muito legal de você ver alguns projetos, como não fiquei tanto tempo, mas você vê projetos que começaram a sair e depois você visita funcionando e gerando. Então, assim, barulhinho, né? É legal, cara. O pessoal, os cataventos que a gente fala lá. Né, o barulhinho. Mas é bem bacana. Foi algo diferente. E aí, nessa parte, eu já era investidor no mercado tradicional. Já investia. Pegava um pouquinho do seu dinheiro, aquela coisa normal, exatamente, né? De juntar 10%, 15%, 20%. Exato. E ir fazendo uma alocação ali. Sim. E aí, no meio da pandemia, né? Que aí foi um momento, para todo mundo, mais complicado. E eu comecei a enxergar falando, cara, eu tenho que aproveitar o momento de vida que eu posso arriscar, e eu sempre quis empreender. E aí eu falei, quer saber? Eu estava, inclusive, com promoção na empresa, tudo, assim, seguindo, mas aquela encheção de saco de corporativo, acho que perfil, também tem a questão do perfil mais ligado. Meu pai é empreendedor, acho que isso puxa um pouco, natural, acho que vem um pouco ali de você enxergar, né, essa parte, ver uma empresa com momentos bons, ruins. E eu tive uma vontade de empreender, ter o meu próprio negócio, e virou o ano para 21, ainda, né, naquele momento de home office e tudo mais, eu falei, quer saber? Logo no começo do ano, decidi, vou pedir as contas. Falei, meu chefe, deixa eu encontrar você, porque é o seguinte, você não queimar o cartucho, porque eu tô caindo fora. Você nem leva para frente para RH, porque senão eles aprovarem e o cara ir embora. Fiz uma saída, né, ao longo aí do comecinho. Então, em janeiro, primeira semana de janeiro, fui pedir as contas de 21. Cara, não é uma decisão fácil. Não. Uma carreira sólida, grandes empresas. Não é uma decisão fácil. Mas sabe que durante essa carreira, teve um momento, minha família tem uma transportadora, né? Meu pai, junto com meu primo. E eu acabei indo, meu pai ficou doente uma época lá, e eu acabei e falei, quer saber, eu vou dar uma chance. Então, eu tinha feito uma saída do corporativo. Então, eu já tinha olhado e falar meu custo de vida, cortar por mais que a metade, várias coisas que você fazia, ganhando bem, uma idade mais nova e tudo mais. Claro. E aí eu falei, cara, do dia para a noite eu já passei por isso. Então, eu já me reinventei uma vez. E se eu tiver que voltar, e voltei para o corporativo. Sim. Né? Para depois falar, quer saber, eu acho que eu ainda tenho bastante lenha para queimar ali, vamos voltar.
momento ali, meu pai e meu primo continuam tocando muito bem a empresa e falei, cara, tive essa oportunidade. Então, essa saída do corporativo e volta, eu já tinha passado. Eu falei, cara, se nada acontecer, eu volto. E tá tudo bem. Eu tenho idade boa, ainda é um momento de vida, não tenho filhos ainda, então eu posso tomar mais risco em várias áreas. Então, são momentos de vida que não vão voltar. Sem então, dúvida. eu decidi. E aí, eu saí para fazer o plano de negócio. Então, foi sair, até março eu saí, efetivamente. Nesse momento, eu já queria, falando de cripto, um amigo meu que hoje trabalha muito voltado no mercado financeiro, mas tinha um primo já que era mais de cripto já há alguns anos e ele estava investindo. Então, eu comecei e falei, cara, eu vou ter tempo, eu quero começar a investir, começar a colocar um dinheiro aqui. E nessa, eu estava saindo da empresa, foi onde eu comecei a criar conta numa corretora. Foi a FTX a primeira, não perdi dinheiro com ela, mas foi lá que eu comecei a primeira porque eles usavam bastante. O primo dele é muito ligado, era um token da rede Solana, não comecei comprando Bitcoin, comecei a entender, comprei uma altcoin lá que com certeza não ganhei dinheiro, mas foi a primeira vez. Aí quando eu saí, eu fui logo na sequência aí que eu saí da empresa, beleza, vamos falar que saí dia 15 ou dia 20, uma semana depois eu estava numa viagem no Nordeste. Eu lembro que eu olhei minha carteira e dobrou. Eu estava no out-season, não sabia o que era direito. Eu sempre estava no lugar certo, na hora certa. Sim. Só que da mesma maneira, o que acontece quando você ganha dinheiro sem conhecimento? Você coloca mais dinheiro, porque você está dando certo, vou continuar. E nessa eu queria aportar mais, fazer aporte, já estava. E também vi o mercado caindo 20% em 20 minutos. Então foi um dia porque, vou olhar antes de dormir aquela dopamina, né? Tá tudo ganhando dinheiro todo dia, vou olhar, vou ficar feliz. Pum. Aí eu vi o mercado com candle que eu falei, cara, o que é isso? Que isso aqui? Aí tirou o sono, em vez de ajudar a dormir. Então foi esse começo, acho que muita gente tem esse começo parecido de Todo entrar, mundo, cara. E assim, independente de qual cripto entrou. A gente entra, tem gente que entra por pirâmide, tem gente que entra por promessas falsas, mas entra, alguma coisa chamou a atenção. Perfeito. Mas ali eu vi a oportunidade. E aí eu tinha acabado de pedir as contas, comecei a olhar meu plano de negócio, ainda com o momento, né, de pandemia e tudo mais, era um negócio físico, eu falei, quer saber? Vou ficar, não vai rolar, acho que é muito risco, até por uma questão de liberdade, final de semana e tudo mais. Falei, quer saber? Deixa eu dar uma estudada melhor nisso aqui. Eu comecei a aprofundar. Qual é o negócio que você ia abrir? Eu ia voltado para cerveja artesanal. Eu sou sommelier também. Eu fiz uns cursos de sommelier de cerveja. E eu ia voltar para esse mercado. Então, a ideia... Não você sei se... produzir também? Você também é mais cervejeiro? Também fez mais cervejeiro mesmo, não. Já fiz algumas braçagens com a galera, mas assim... poderia ir para esse caminho depois. A ideia era talvez abrir algum... Quase um bar, um local talvez para levar para casa, de growler, e por aí vai. Era uma ideia. Interessante. E poderia virar, sim, você produzir um brew pub, por exemplo, você produzir a sua cerveja ali e vender no local. E só que é muito risco, é um mercado que ainda no Brasil é muito difícil, tem momentos, não tem tanto incentivo, infelizmente, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, que tem uma cultura cervejeira bacana. Mas eu falei, quer saber, vou ficar do lado do bar mesmo, que eu vou como cliente, que esse é o mais legal, porque trabalhar... E aí, nessa brincadeira de avaliar risco, eu falei, cara, pode ser que um dia eu faça como para ter uma participação, é um negócio legal, mas seria até... Aí eu queria aí que fosse um hobby, mas um hobby que você possa ter um dinheiro, ter um nome, mas talvez não era o momento. E foi nesse momento que eu comecei a aprofundar. Só que minha jornada, efetivamente, começou em fevereiro, quando eu comecei no mercado cripto, só que em março eu estava livre. Então, desde o momento que eu comecei a estudar, eu tive tempo livre. Então, minha jornada, desde o primeiro dia, ela foi imersa. Claro. Assim, e aí eu fiz, né, até alguns treinamentos. E em pouco tempo, naquele mesmo ano, como eu era um cara ativo no grupo e eu dediquei bastante tempo, eu ficava olhando as coisas, olhando o gráfico, comecei da parte de análise gráfica. Entendi o mercado, entendi o Bitcoin. E aí começa a virar chavinhas, né? Uma chave atrás da outra. Começa. Faz sentido isso aqui, essa loucura aqui faz sentido. Conheci o DeFi no meio, agora fez 4 anos, de 2021. Comecei entrando porque eu vi um APR, falei, cara, como pode pagar 200%? Eu vou ver isso aqui, vou colocar meu dinheiro para teste. Que golpe é esse aqui, e não, eu falei, cara, eu vim do fundo imobiliário, cara, como assim? Era 1% ao mês, cara. E olhe lá. E olhe lá, né? E olhe lá. Então, assim, foi nessa brincadeira que eu entrei, vi a oportunidade, aí comecei a estudar. Então, eu me dediquei muito. E aí eu vi a oportunidade do DeFi quando eu estudei. Cara, me abriu a mente dessa parte descentralizada. E foi aonde... Bom, sempre gostei de gráfico, trade, sempre fiz. E depois o DeFi. São as duas áreas que eu acabo atuando.
Perfeito. Adoro várias outras, adoraria ter mais tempo. Não adianta, quando você tem, e depois até comunidade, você tem um tempo dedicar ali para a galera, não tem como. Eu adoraria abordar airdrop, adoraria, sei que é algo muito bom. Indiretamente eu consigo participar de alguns, como da Árbitro, por exemplo. Acabei ganhando porque eu montava as estratégias na Árbitro. Óbvio. Mas não foi porque, farmando airdrop. Não, foi uma coisa que aconteceu de uso naturalmente. Natural. É o teu uso mesmo, normal. Exatamente. E aí foi onde começou minha jornada. Nesse mesmo ano, ainda em 21. Parece que foi uma década nesse período, mas foram 4 anos. Não, porque você estava imerso, né? Então, quando a gente está imerso em alguma coisa estudando aquilo, a gente parece que aquele ano realmente... Sim. E assim, cripto em um ano acontece tanta coisa realmente, né? Cripto tem isso, né? Sim, e foi legal, porque nesse ano eu fui aluno ali do Tasso Lago, na parte de análise gráfica, com o Persigo foi onde eu aprendi a parte, e do Caio Vicentino foi os 3, vamos falar assim, cada um na sua parte. Perfeito. O Persigo da parte mais de entender o mercado, mais o professor. Sim. O Caio Vicentino, quando eu conheci o DeFi, ele sempre foi referência aqui, trouxe para o Brasil, indiscutível. O papel que ele teve aqui de trazer o DeFi e várias pessoas, inclusive meu sócio foi o segundo aluno dele, Valdemar, foi o segundo aluno do Caio. E hoje, né, meu sócio, aí depois eu comento mais o DeFiers. Mas nessa jornada, no mesmo ano, o mercado aqueceu. No final do ano, eu comecei a ajudar o Tasso com as aulas. E eu comecei a trabalhar no mercado, começando a produzir conteúdo. Eu participei ainda, era na Bitcoin Trade, um Road to Desafio Cripto, não lembro agora. E eu participei dessa parte. Então, eu comecei a produzir conteúdo, já era um cara ativo na comunidade. E por causa disso, eu comecei a trabalhar no mercado. Então, trabalhando em comunidades. Nesses 2 anos que eu fiquei ali com o Tasso, né, dentro da estrutura. Esse é um segredo, né, que muita gente, assim, às vezes quer chegar achando que já vai ser o top. Às vezes você ajudar na comunidade vai te dar uma bagagem e um relacionamento e quando você fizer a sua, você já vai estar muito na frente, né? Sim, e eu acho que agregue, independente de onde for. E você pode agregar num ambiente que já existe. Claro que, né, respeitando os direitos, nunca interferindo. É questão de atravessar cliente, puxar cliente dos outros. Acho que isso aqui, infelizmente, ocorre. Mas acho que falta um pouco de vergonha na cara da galera. Mas acho que foi isso. E foi legal porque pessoas que foram meus professores, eu estava trabalhando junto. E aí depois comecei a criar meu produto dentro ainda da estrutura lá, com o Tasso, de DeFi. E depois de 2 anos aí ajudando, foram mais de 2.000 alunos só na parte de análise gráfica. Uau! Foi uma jornada boa ali. Uau! Cara, não é fácil gerenciar uma comunidade com 10.000 pessoas, de jeito nenhum. Cara, a comunidade, eu acho que dele chegou a bater 7.000 pessoas ativas. Uau! Loucura! Sim. Acho que quando eu estava lá, ainda 4.000. Então, assim, tem a parte do que era o grupo do dia a dia e os que fizeram as imersões. Então, assim, foi muito bom, foi uma jornada. Tanto é que eu estou aqui no Rio também, continuando. Vou para o evento dele. Assim, um cara que tem uma amizade, um respeito, né? Um carinho muito bom. Foi quem abriu portas também aí no mercado. Aprendi muito. E hoje, pô, esse respeito que a gente tem mútuo, de você entender. Eu acho que esse é o legado que fica. Sem a dúvida. Gente agregar para os outros. E tem muito aluno ali, né? Que vai estar no evento. Então, isso vai continuar. E também com o Persigo, tive minha trilha de DeFi lá dentro. Coloquei... Então foi legal porque... Que também é outro nome grande no mercado, a Bessa, né? E aí foi bem legal, porque, com quem eu comecei, depois eu estava lá ajudando a dar aula. Então foi bem bacana, essa foi minha jornada aí. E é claro, ao longo desses anos no mercado, né? Aí fui estudando, sempre a gente estuda, o mercado muda, os ciclos mudam. A gente, acho que eu falo hoje, quando, né, eu vou falando assim para o pessoal, por que você vai entrar em comunidade? Primeira coisa, acho que tem que ter o conhecimento base. Depois o networking, os contatos e principalmente para ter o contato com quem já passou por ali e falou esse caminho deu errado e esse caminho deu certo. Claro. E eu falo back to basics, principalmente agora. Esse eu acho que é o ano de back to basics. Back to basics fácil, né? Aqui o nosso querido Bitcoin, ignorado por muitas vezes por ganância e no final você fala assim, se eu tivesse só feito isso. Já ganhei muito dinheiro com alavancagem, já perdi muito dinheiro com alavancagem, até várias histórias boas, ruins, mas que trouxeram hoje, mas aqui eu continuo, aqui estamos, né, falando do mercado. E depois que eu saí, né, ali da estrutura da Financial Move lá do Tasso, eu acabei, já estava num momento ali de transição que eu queria colocar o meu produto. E foi no momento que, já conversando com o Valdemar, que era um cara que eu tinha um grande respeito no mercado, é uma referência para mim é o cara que mais
entende aqui sobre a parte de pool de liquidez, estratégias, ele realmente, para mim, é a referência. Eu falo que eu aprendo muito ainda com ele. A gente está explorando várias coisas agora. E a gente criou o DeFiers em maio de 2024. Fez um ano. Então, agora. É uma comunidade que nasceu para ser o dia a dia do DeFi. Onde, beleza, você vai ter uma parte educacional, mas não é o foco ali. O foco é que você... É o mínimo que você tem que fazer. Entrar, ver, são vídeos direto ao ponto. E você vai ter o que a gente faz. Criamos uma pool, uma estratégia por causa disso. Então, a gente manda com um nível de risco de cada estratégia para que você coloque dentro do seu gerenciamento. E cuidado, não é porque é uma meme coin que está pagando bem, tem os erros da galera no DeFi, que você vai entrar com todo o seu dinheiro. É o que acontece, muita gente faz isso, né? E a gente porque vê a PR, né? Vê a PR e fica doido, né? Foco, beleza. Gerenciamento. Quanto você vai destinar para altíssimo risco? Olha, a gente brinca, nível DGEM. Nível DGEM. E qual vai ser o nível baixo? Pools de stablecoin com Bitcoin, com Ether, estão pagando nesse período aí 5%, 6% ao mês. Nossa. Em taxa. E uma tendência de alta que você volta para dólar. Claro. Que aí são estratégias que a gente vai criando. Então, só que não, a pessoa quer 40%. E aí o que acontece? Risco e retorno. Exato. E aí tem... Então, essa é a jornada que a gente está. E com muita gente. Hoje também com a parte do DeFi, que a gente tem duas linhas, né? O Club, que é esse dia a dia do DeFi, e o Elite. É vídeo todo dia? Na verdade, a gente Porque todo dia é puxadíssimo, Não, a gente né? está lá no Discord todos os dias. A gente está lá, tem todos os dias. A gente manda um resumo. Até agora, o meu Minuto Cripto, que era o que eu fazia no Instagram, ficou para a comunidade. Legal. E a gente fica lá. No final, todo dia tem encontros semanais. E tem o Elite, que passa por imersão. A gente abre 2 vezes por ano para fazer imersão ao vivo. Dura 2 meses de imersão. Então, é só para quem realmente... Presencial, online ainda. Ok. Tem a ideia de fazer dia esse presencial. Legal. É um plano para fazer, provavelmente para o ano que vem. A gente vai estruturar para ter pelo menos uma aula ali, para um encontro da turma. Acho que vale. Essa troca de energia é interessante. E a gente está aproveitando, inclusive, os eventos para encontrar a turma. Aqui no Rio, a gente juntou a turma que veio para o Blockchain Rio, alguns que moram aqui. Então, a gente aproveita. Vai encontrar uma turma na parte do Tasso, no evento do Tasso. Sim, então... Eu acho que os eventos de cripto é o encontro das comunidades, da galera. Pessoas que nos seguem, às vezes não estão na comunidade, mas que têm um respeito, gostam do trabalho. Então, é nessa linha. E que a gente abriu, né, a parte do Elite para fazer imersões. Então, a gente vai fazer agora, provavelmente em setembro, começa na segunda quinzena. A gente vai ter um calendário. Abre 2 vezes por ano para ter aulas ao vivo, direto com a gente. Faz material gravado e vai ao vivo. Insight e... faca na cadeira. É isso, ou seja, é para um nível maior. Depois que você já passou disso aqui, né? Você está entendendo, já está gerenciando as suas pools, a imersão é para te acelerar. Principalmente para quem, mesmo que se a pessoa estiver querendo começar, mas ela quer ter a aula, porque ela não quer ver vídeo gravado. Beleza. E, é claro, ali também a parte de trade, mercado americano, que a gente começa a abordar de algumas maneiras, principalmente com a tokenização, que é algo que tá, para mim, é a grande virada de chave do ano de 2025, é a tokenização, principalmente das ações americanas no DeFi. Isso está sensacional. Eu não estou acompanhando esse movimento. Me explica isso aí melhor. O que está acontecendo de tokenização dentro do DeFi? Como isso está acontecendo? Vamos lá, tem várias coisas. Primeiro, acho que o ano que as stablecoins estão sendo... claro, número 1, sempre falando de stablecoins. Então, quando a gente fala de tokenização, para quem não conhece, a gente estaria falando principalmente de pegar um ativo que existe no mercado tradicional, do mundo real, aqui no nosso mundo, e levar para a blockchain. Então, exemplo, você tem o dólar, você tem stablecoin que representa o dólar. Beleza, isso aí já existe, vocês já conhecem. E qual é a grande sacada que foi a virada de chave para mim? Xtox, são as ações americanas tokenizadas, tem uma empresa que tem o lastro, tem a auditoria, que tokenizou as ações, então ela tem... Ela compra as ações. Ela tem e faz um token representando. Ações da Apple... Circle, várias grandes empresas, está aumentando isso. Isso entrou no DeFi, principalmente na rede da Solana, no começo. Isso vai expandir muito em breve. Foi muito rápido. Começou esse ano isso? Isso agora, 2 meses atrás, provavelmente. E ainda a liquidez é baixa, comparado ao potencial que vai ter. Só que hoje a gente coloca para fazer uma estratégia de pool de liquidez, falando da ferramenta pool de liquidez, com dólar e Apple. Então, se tudo der errado, você ficou com a ação da Apple. Você usa ela como uma ferramenta. Então, você não está se expondo a uma meme coin, você não está se expondo a uma altcoin que pode ser extremamente volátil e cair 40%. Não que a ação não possa cair, mas você está se expondo a uma empresa. Então, a virada de chave é
O DeFi parou de ser apenas algo para moedinhas de cripto. Virtuais da internet, famosas, doidas. Moedinhas mágicas da internet. Hoje a gente está falando de trazer ações americanas para dentro de um ambiente onde você pode prover a liquidez. Enquanto as pessoas compram essa ação numa corretora descentralizada, você pode ganhar taxas com isso. E, inclusive, plataformas de empréstimo estão prontas para Camino, Primeira, provavelmente, a colocar suas ações da Apple, Nvidia, Circle como garantia para você tomar empréstimo e seguir. Então, quer dizer, o mercado DeFi passou o mercado cripto. Ele está dentro de cripto. E tokenização é um mercado que deve trazer, de acordo com estudos, quem fala de 10 a 30 trilhões até 2030. Sim. Mas vamos falar de 10 trilhões. Se eu estou falando de 10 trilhões, você pode ser o cara que está como parte para ganhar parte das taxas dali dentro dos 10 trilhões, é muito melhor do que você ficar somente na corretora tradicional. Claro. Então, eu acho que essa descorrelação do DeFi é o que a gente sempre falou, o futuro das finanças. Mas, para mim, agora é mais que o presente das finanças. Tá. Aproveita para explicar, né, para o público, porque sempre tem público iniciante aqui no canal, óbvio, que é o seguinte, o que é uma pool de liquidez, bem do básico, e assim, o poder de você ser uma pool de liquidez com ações, com tokens de ações. Perfeito. Que eu acho que isso realmente é muito diferente. É uma ótima pergunta, Felipe, porque a gente tem que começar, vamos voltar, back to basics. Então, para a galera que está assistindo aqui, pessoal, primeira coisa, o que é o DeFi? São as finanças descentralizadas, ou seja, qualquer produto, serviço que a gente tem, geralmente no mercado financeiro, só que dentro da blockchain. Ou seja, fazer uma analogia, uma corretora, que a gente tem uma SEX, que a gente fala, corretora centralizada, temos a Binance, Foxbit e outras. Então, você tem essa corretora que você pode fazer a compra e venda. E você tem as corretoras descentralizadas. A própria Uniswap, que é a referência, onde você pode conectar a sua carteira, pegar dólar para comprar Ether, vender Ether para outro ativo e por aí vai. Você faz a troca lá de um ambiente descentralizado. E dando até um passo para trás, para vocês entenderem, eu acho que é legal a gente falar do como surgiu aí. O Bitcoin trouxe a blockchain, entre várias características. O Ether pegou a blockchain do Bitcoin, o Vitalik principalmente, falou, essa parada é legal. O que eu vou fazer? Vamos... o cara que era desenvolvedor, na verdade, é um gênio, né? Porque o cara era muito novo. Sim. Vamos pegar essa blockchain, essa tecnologia e vamos criar, desenvolver nela. E eu faço uma analogia. A Ethereum, a Solana, são equivalentes ao Android e iOS, o sistema do celular, onde você cria aplicações. Criando aplicações, tem a aplicação do seu banco, é uma aplicação financeira. Tem a aplicação do cartão de crédito, é uma aplicação financeira. Então, criando aplicações não mais no iOS nem no Android, mas, por exemplo, na Ethereum, pegando referência, você cria uma Uniswap, você cria uma Aave, que é uma plataforma de empréstimo. Então, você compete ao banco. Você pode deixar seu Bitcoin tokenizado ou Ethereum, outros ativos de garantia, o dólar, e pegar outros emprestados. Então, você pode utilizar dessas estratégias. Então, você tem um ambiente que... Qual é a grande vantagem do DeFi para a gente chegar na pool de liquidez? É que o DeFi traz eficiência financeira. Claro. A gente está falando de um sistema que elimina intermediários, mais eficiente. A gente consegue fazer uma transação de milhões em segundos no mundo todo, 24/7. E é a questão da liberdade. Você consegue ser, de certa forma, até um agiota, né? Emprestando coisas para o sistema, sem precisar ir lá na casa do cara para dar a surra dele. Aí, né? Que não mata, só liquida. A operação é bem automática. Então, quando você consegue usar... Isso até o Vitalik falou que grande parte, quando ele criou a blockchain e a programação, a transparência para um serviço financeiro que está na blockchain, ele é transparente. Claro. Então, por exemplo, se eu vai olhar dentro da Aave, vamos falar na rede Ethereum, por exemplo, quanto que está pagando se eu deixar meu USDC lá dentro? Está pagando 5% ao ano. E por que disso? Porque, digamos que eles têm um estoque de USDC e ainda tem, sei lá, 50% ali. Metade está emprestado, metade está ali. Quando muita gente começa a pegar emprestado, já não tem mais 50% aqui, eu só tenho 30%. Ele já paga 7%, 8% ao ano. Quando está num book, todo mundo pega dólar para comprar mais ativos, se alavancar, aí ele começa a pagar 10%, 12%, 14%, 15% ao ano em dólares, no risco mínimo, que é uma plataforma que assim... stable. Cara, e aí você consegue ter isso, rentabilidades absurdas em dólar, né? Lembrando que o rendimento de dólar, a gente tem esse 1% da cabeça do real, 15% da Selic e tudo mais, mas o rendimento de dólar é 4%, 4,5% ao ano. Agora que tá caro. Chega de 0, 1, 2%, né? Vários momentos da vida foi 0, 1, 2%. 4% assim, tá pagando bem, né? Exatamente. 4% ao ano. E assim, o USDC é um dólar digital que tá pagando
pô, às vezes chega a pagar 10%, às vezes chega a pagar 8% Depende ao da ano. estratégia que você consegue fazer, paga muito mais, depende do nível de risco, local. Normal. Eu falo, pessoal, faz o básico. Foca, por exemplo, para começar, quer começar no DeFi? Foca na Aave, plataforma de empréstimo, utiliza lá. Tem outras, na Cabine, na rede Solana, pode ir lá também, tranquilo. Sim. Vai na Uniswap, que tem várias redes, segundas camadas, tá? Você não precisa usar a rede Ethereum, que inclusive melhorou a questão das taxas. Sem dúvida. A gente pode ver agora com o Nubu, né? Falar com o Ether mais caro, quanto vai sair, mas assim, tá muito mais acessível. Já gastei muito ali, não tinha rede segunda camada no começo quase. Não tinha. Era a BNB que estava começando, e olha BNB. lá. Aí como hoje é muito mais tranquilo. E você tem as plataformas aí das corretoras descentralizadas, as DEX que a gente fala. As DEX, né? E aí sim vem a pool de liquidez. Para que alguém troque o Ether por dólar, dólar por Ether, alguém tem que colocar liquidez. E aí são os formadores de mercado que a gente fala. São as pessoas que utilizam, montam a sua pool de liquidez. E dando um exemplo muito simples, o que é uma pool de liquidez aí respondendo? A pool seria o seguinte, pensa que uma agência de câmbio do aeroporto está lá, daquele banco famoso, daquele aeroporto lá de Guarulhos, no Galeão, e você vê toda vez alguém trocando dólar por real, real por dólar. O cara que está chegando de viagem. Agora está muito digital, mas sim, ainda tem a troca. E você vê, pô, esses caras ganham muita grana em taxas. Por quê? Eles compram barato, vendem caro, tá ali. Eles têm uma taxa que vai para eles. Imagina se você tivesse, vamos pensar, 10 mil reais, metade 5 mil reais e 5 mil reais em dólar, né? Vamos falar que você tem ali quase, sei lá, uns 800 dólares mais ou menos. Beleza, deixou lá. E aí, você vai ganhando taxa, você coloca um que a gente vai chamar de range. De 5 a 6 reais o dólar, eu ganho taxa. Se tiver abaixo de 5, eu não perco tudo. Não, só fico 100% em dólar. E se tiver acima de 6, 100% em real? Quer dizer, a pool de liquidez é a mesma analogia e você vai ganhar enquanto as pessoas trocarem dentro daquela faixa. Claro. Então, se o dólar está 5,60 agora, por exemplo, você vai estar ganhando. E a partir do momento que você vai subindo, aquela proporção 50-50 que você entrou, ela vai ficando 60-40 em um lado ou no outro, até que chegue 100% no ativo ou 100% no outro. Então, a pool de liquidez, ela é essa ferramenta que você hoje determina essa faixa. Tem outros estilos de pool, mas essa é a mais utilizada. E você vai ganhando taxa de negociação enquanto estiver ali dentro. E o risco de uma pool é você ficar 100% de um lado ou do outro. Claro que tem alguns riscos de blockchain, contratos, mas se você usar coisas mais consolidadas, esse risco vai diminuindo. Hard wallet, segurança em primeiro lugar, pessoal. Sim, sim. E assim, tem que tomar os cuidados, né, devidos, né? E para isso tem que estudar um pouco. E testar com um pouco no início para ir aos pouquinhos, né? Tomando confiança. Mas e isso indo é escalando. legal, Felipe. Quanto que eu preciso para começar no DeFi? Cara, 10 dólares, 20 dólares. Você pode, não precisa, não tem um valor mínimo. Às vezes em corretora, tem um valor mínimo de um trade. Não, no DeFi não. Você pode montar com 5. Claro, pega lá 50 dólares, coloca, vai usando rede de segunda camada, que a taxa de transação é de 1, 2 centavos. Então você pode fazer, desmontar, aprovar. Vai pagar a sua acertou. taxa e testa, pessoal. Vai ter bastante conteúdo depois gratuito para vocês. Porque assim, quando a gente fala de DeFi, por mais que tenha uma parte que é gravar, treinamento, mas eu tenho que disponibilizar para que as pessoas entendam a oportunidade que existe ali. De você ter um ganho. E tem risco. Então, hoje, quando eu falo de DeFi como um todo, existem estratégias de renda passiva? Existem. Pool de liquidez não é renda passiva. E esse é um ponto esse polêmico, ponto de vista. Inclusive. Polêmico. Por quê? Porque hoje, se eu te perguntar, vamos falar de uma estratégia primeiro, de empréstimo. Tá, beleza. Você travou lá, seu dólar está ganhando de acordo com a disponibilidade de percentual. Pode ser que você ganhe mais ou menos de acordo com o dia. Com o fluxo. Com o fluxo. Mas você não tem uma estratégia ativa ali. É simplesmente travar. Ok. Eu entendo que essa é uma renda passiva. De fato, você vai ganhar alguma coisa de acordo com o momento. Ok. Mas Eu deixei meus dólares naquele mercado, aquele mercado está emprestando por pessoas, está trocando com pessoas, e eu estou ganhando as taxinhas. E está lá ganhando sempre, independente se subir, cair, está lá. Eu não preciso fazer mais nada, não preciso analisar nada, enquanto eu deixar travado, eu estou ganhando as taxinhas. O que vai mudar o rendimento de acordo com a demanda. Normal, mercado. É legal. Isso eu entendo até como uma renda passiva. E aí é uma definição de renda passiva, que tem que ficar claro. Se eu te perguntasse hoje, um trade... um trader, ele está fazendo renda passiva? Não, pô. É ativa, mas super pera aí, ativa. Mas eu tô com um trade andando aqui em Solana que eu não tô na tela. Mas você entendeu? E exatamente essa a provocação que eu gosto de trazer. Por mais que eu não esteja olhando, porque quando eu entro num trade, eu entro, fiz a compra, deixo o stop e o alvo.
E eu posso, igual tô aqui, e o trade tá andando, inclusive. Tá andando. Até brinco, essa parte tem um indicador Auto Travel. Eu brinco quando eu viajo tem um histórico que é até engraçado, coincidências do mercado, de subidas do mercado quando eu viajo. Então, essa vinda aqui, eu vou ficar mais uns dias, pessoal. Talvez vocês vão ver. Se eu estiver viajando, aproveita, faz aquele long. Mas cuidado, tem volatilidade, mas eu brinco, né? Então, sim, não é o fato de eu estar com o trade andando, com alvo stop, que ele é passivo. Né? E é da mesma forma do DeFi, porque eu vejo que a pool de liquidez é uma ferramenta de trade. Sem dúvida. Eu não vejo ela como você ganha taxas. E o fato de ganhar taxa não é porque eu estou ganhando taxa que ela é passiva, ela tem risco. Qual risco? Primeira coisa, escolher os ativos corretos. Então, se você tem um ativo WBTC, Bitcoin tokenizado, ou Solana, Ethereum, é um nível de risco. Se eu for para Aave, é um outro nível de risco. Se eu for para Virta, é outro nível. Se eu for para PEP, é outro nível de risco. E tudo demanda, você pode ganhar mais ou menos de acordo com o nível de risco. Claro. E então, você tem várias estratégias, mas é por isso que eu falo que não é. E aí, quando a gente fala sobre DeFi, a gente tem que combater os influencers de DeFi que vendem como renda passiva. E aí, o que acontece? A pessoa leiga, porque até no Brasil, a cultura de renda, quero ganhar dinheiro sem fazer nada. Porque paga 1% ao mês. Então, o cara quer ganhar da renda fixa, de forma passiva, aí sim, dá para ganhar 5%, 10% ao mês? Dá. Com constância, sempre, todo mês, como o cara me perguntou? Não. Não se iluda. Talvez você vai ganhar o suficiente para a média do ano ficar de 5%. Pode ser. Mas você também vai tomar prejuízo de vez em quando. Claro. Você não controla o mercado, você controla o quanto você... Da pior das hipóteses, vou falar que você entrou com $1. Entrei com $1.000 numa pool, montei uma estratégia, parte dólar, parte Ethereum. Eu quero voltar para dólar no final. Essa é a minha estratégia. Estratégia pensamento em dólar, que é um tipo. Então, eu entro com $1.000, na proporção que tem que ser para aquele range, para aquela faixa que eu determinei. Digamos que o Ether esteja $4.000. E no dia hoje está, tá, pessoal? Foi a primeira vez que ele voltou. Então, espero que você esteja... Voltou, bateu 4.000. Legal. O tempo tá ali batendo no 4.000, voltando. E eu espero que vocês assistindo, quando tiver já 5.000, all time high, vamos lá, festa todo mundo. Mas eu brinco. Então, imagina que você tem de 3,5 a 4,5, pensando que está 4.000 nesse momento. Ah, beleza, entrei, sei lá, metade, não importa a proporção. E no final, se ele subir, eu vou vendendo. Ele vai vendendo a parte que é Ether até bater os 4,5, que é meu limite. E ele vai vendendo aos poucos. É um DCA de venda. É uma venda ali. Da mesma forma que se ele for caindo, aquela metade que era dólar quando eu abri, e vai comprando mais barato. É um DCA de compra. Perfeito. Então, a pool é uma ferramenta de compra e venda, onde você pode ficar 100% em um ou no outro. Só que, se eu saio para cima, eu volto a ficar com dólar. Então, eu entrei com dólar, saí com dólar, ganhei na subida, mais as taxas. Acabou. Só que se cair, eu fico 100% no ativo. E eu posso ser um holder. Eu falo que eu comprei até mais barato. E fui comprando até 3,5. Eu falo, pô, legal. E aí, o que acontece? Ali a pool morreu. Ela deixou de fazer. Você não pode desmontar ou não. Eu aguardar, não. Eu acho que o Ether vai voltar. Pode ser que demore. Vai voltar para essa faixa em algum momento. Não está no nosso controle o preço do ativo. O que está é a estratégia. E o quanto você colocou. $1.000, se você tem um capital de 10 mil, é 10%. 10% em Ether, para você, tudo bem? Sim, está dentro do meu gerenciamento. Agora, imagina o que o pessoal faz. Pega uma pool que paga bem. Eu lembro a época dos agentes de inteligência artificial. Deu para fazer muito dinheiro. Assim, foi surreal. Era coisa... Chegou a ter 30%, 40% em 2 dias. Assim. Nossa. Em taxas, e o ativo subia. Então, assim, você ganhava em tudo que é lado. Tudo que é lado. Então, parecia mágico, né? Não, e como que a ganância? Como controlar a ganância? A gente tomou fumo. Claro que tomamos fumo. Claro. Por quê? Porque foi a ganância, não foi a pool, não foi isso aqui. Porque a gente se expôs a ativo ruim. Claro. E aí, o que acontece? Você vai subir na mão. Aí tem gente que coloca... Pega esse exemplo. O cara tem 10 mil. A gente falou, pô, o cara montou uma pool de Ether, porque tá pagando ali e tal... Bem, mas não é aquela coisa, não é o degenerado. Aí o cara vê um negócio pagando, sei lá, em uma semana 10%. E acontece. Tem. O que o cara faz? Coloca 10 mil, 8 mil dos 10, 5 mil dos 10. Só que aí o ativo, ele fica 100% e o ativo cai 50% em 3 dias. E acontece isso em ativos ruins. E ele termina com o ativo. Né? E aí, vamos falar que esse cara colocou todo o seu dinheiro. É raro, mas acontece sempre. E aí os 10 mil viram 5 mil, porque o ativo caiu assim. O DeFi é ruim. Não, ruim é seu gerenciamento de risco. Exato. Ruim é a tua ganância que te dominou. Então, hoje, se você entender, a pool é uma ferramenta. Se você tem uma chave de fenda,
e acha um parafuso, você aperta. Agora, se você tem um martelo e vê um parafuso e começa a bater, não é a ferramenta certa. Claro. E o que eu vejo que a galera quer ter o ganho, mas não quer ter o prejuízo. Então, eles querem ganhar sem ter risco. Eu falo, pessoal, esse mercado não é em renda variável que você vai achar isso. Não acha. Você vai achar estratégias boas, tem estratégias mais consolidadas em stablecoins, tem estratégias que dá para você fazer um hedge de proteção, tem coisas mais avançadas que isso é que a gente vai explicando em mentorias, mas faz o básico bem feito, dentro de um gerenciamento, e ele vai conseguir tirar uma rentabilidade interessante naquele período. Mas você não sabe se o mercado vai amanhã entrar num bear market e começar a queda. Claro. Então, esse é o ponto. As pessoas querem adivinhar. Então, se você tem, para ter um drawdown menor, faz uma estratégia com hedge, coloca uma estratégia você consegue ter um ganho interessante em caso de sucesso. E, às vezes, no caso de queda, o seu prejuízo é menor do que um hold. Então, dá para você usar a ferramenta certa para estratégia correta. Tem diversas. Estratégia para bull, para bear market, tendencial, para você fazer pulso, para shortar com empréstimos. Tem várias coisas. Mas o importante é conhecimento, entender e autoconhecimento, saber seu perfil de risco. Não adianta... Tem gente que é extremamente conservadora na comunidade. Sem dúvida. A pessoa fala, cara, de vez em quando eu monto só para brincar mesmo. Coloca um valor bem pequeno, só para colocar. Mas só para falar, eu estava lá. Mas não é do perfil do cara. Então, nem ele dorme bem. Então, é se conhecer. E assim, como é que você está vendo o mercado nesse momento? Porque nas outras épocas, né, a gente falava muito de inverno cripto e out-season e isso e aquilo, né? Mas parece que esse momento, né, o Bitcoin está mais, né, dominante. Você enxerga que vai ter uma out-season? Você acha que isso passou? Como é que está a sua cabeça nisso e como você fala isso para a comunidade? Bora. Eu acho que, assim, claramente o ciclo mudou. Acho que isso ficou muito claro. Eu acho o ano mais complexo, porque o nosso backtest aí é muito curto. A gente está falando, é muito curto. Então, como que é o ciclo? Cara, não sei, tivemos só 3 ciclos. E assim, eu não sei, o Bitcoin explodiu. Não quer dizer que ele vai continuar explodindo. Até porque chega uma hora em market cap que ele chega, né, batendo aí. Vamos falar que ele passe um dia aí 4 trilhões e seja maior que a NVIDIA é atualmente. É legal. Mas assim, ele tem um limite talvez do ouro. Então, você tem algumas coisas e talvez ele se valorize por causa da depreciação da moeda. Naturalmente vai ter essa parte. Mas como que eu vejo? Eu vejo que é muito marketing para pouco lucro. É muito marketing. Então, assim, eu sou crítico dos influencers, infelizmente, pessoal. Os influencers é o que fala de renda passiva com DeFi, é out-season, agora é a última chance. Essas palhaçadas que tem aí no mercado é o que acaba. Porque, infelizmente, o brasileiro já tem uma cultura ruim da educação financeira. Tem esses mercados de bets aí espalhados e o cara entra em cripto com pensamento de bet. Como se fosse investimento. Bet é investimento. Investimento. Né? Tigrinho é investimento. Exatamente. E o cara entra, ele não está contente fazendo com uma pool de WBTC e dólar que tende, o Bitcoin, se ele tende a valorizar, naquele período vão falar aquela 3%, 4% ao mês em dólar. Nossa, é muita coisa. E aí, não. Eu não quero fazer 3% ao mês, eu quero fazer 20%, eu quero fazer 10x, carteira 10x. Aí essas paradas aí, os caras começam a vender carteira, começa a ficar falando out-season, alta infinita, caramba, 4%. Isso é claro. To the moon. Ótimo, é legal para fazer, mas é muito fomo. Meme, né? É legal a brincadeira, mas aí o que acontece? Você pega isso aí para a parte gratuita e... Para mim, o out-season é um momento que altcoins vão performar melhor que o Bitcoin. Isso vai acontecer vários momentos, micro. Acredito sim que a gente vai ver, por fluxo, entrar no Bitcoin, ir para Ether, Solana, grandes ativos e altcoins. Isso é um fluxo natural do mercado, tende a se repetir. Sim. Porém, elas não devem ser tão duradouras como foi em 2021, infelizmente. Era lindo. Então, assim, altcoins eu falo que entrou... Tem bons projetos? Tem, mas não quer dizer que projeto bom... Nem bull market, o que manda é narrativa, infelizmente. Tem projetos sensacionais que não entregam. Vou pegar um token que... O projeto é sensacional. Talvez um dos melhores do mercado cripto, que é a Chainlink. É um oráculo. Absurdo o que ela faz. Claro. Mas o token não consegue capturar o valor. Então, num bull market, ela sobe junto. Mas talvez tenha projetos que vão subir muito mais. Narrativas, mesmo sendo talvez um dos melhores. Aí você pega, por exemplo, um projeto... Vou pegar só como exemplo. Vou aproveitar. Ethena, por exemplo. Só por um exemplo. A Ethena tem uma receita absurda por estar no mercado de stablecoin. Então, assim, quanto que os caras fazem? Não quer Ethena. Então, às vezes,
Receita, mais subida do Ether, mais yield maior, mais interessante e parcerias, catalisadores. Ethereum estava pagando imposto de liquidez um valor alto aí, né? Eu escutei falar que estava pagando valores altos por ano. Tinha uma PR anual em stable boa. Sim, tem a própria stable e a estratégia da Ethena é que eles fazem uma estratégia de... que chamam delta neutro. Então, eles conseguem entrar em ter o Ether e shortar o Ether. Ou seja, eu vou falar que eu tenho $1 milhão em Ether comprado e 1 milhão shortando. E com o short, como a tendência é muito alta, os funding rate, que é a taxa de financiamento, eles recebem, porque tem muito long. Só que ele está neutro. Então, eles têm, sei lá, 1 milhão shortado e 1 milhão em long. Fica neutro. Mantém 1 milhão aqui, 2 milhões aqui. Se um subir, outro cai. Só que eles recebem taxa ali. E aí, como tem muita demanda, o yield fica alto. Então, essa estratégia de delta neutro, que é uma estratégia sensacional também. Famosa, conhecida. Para você colocar em momentos de alta do mercado. Então, você pode fazer várias estratégias, ver qual corretora tem um funding maior, menor, você entra shortado e mantém em hold. O principal você mantém. Então, existem várias estratégias para você ter retornos em dólar. Então, respondendo a parte da out-season, para mim... É muito marketing para vídeo, muita thumb bonita, é muita carteira 10x para pouco resultado. Então, infelizmente, tem que varrer o mercado. Eu sou bem contra algumas coisas de gerar FOMO em comunidade. Tem coisas aí... achei que você ia dar call da gente da moeda vezes 100 aqui, da volta vezes 1000. Não tinha esses memes. Mas no final eu vou pensando em alguma. Eu não sou contra fazer a call, eu adoro. Só que eu acho que falta respeito com a comunidade. Sim, explicar para a comunidade que é uma aposta, que não é para entrar com 100%. É muita copy bonita em marketing. Uma coisa que eu... Cara, posso falar hoje com o DeFi? Até falei antes. Eu tive uma parceria com a corretora, foi a Foxbit. Legal. Foi. Logo no começo me ajudou muito para eles patrocinar o Minuto Cripto. Mas eu fazia um conteúdo educativo dentro do canal deles. Então isso foi legal, foi uma parceria boa. Durou um momento que eu estava no começo, ajudou. Sim. É difícil para quem é... E aí eu fui para o lado da educação. E Sem não dúvida. de influencer. E como eu falo de DeFi, eu não faço parceria com corretoras. Hoje. Não mais. Sim. Não faz sentido, porque é contraintuitivo. Mas não quer dizer que eu não use corretoras. Eu uso, pessoal. Eu gosto de corretoras. Só que eu gosto mais ainda de deixar minha autocustódia, ganhar ali, ter outras estratégias. O trade está evoluindo muito para essa parte on-chain. Hyperliquid, por exemplo. Interessante. Bem legal. Eu comecei a migrar quase que tudo para lá. Fala um pouquinho disso, né, de Hyperliquid. Para quem não conhece, pessoal, a gente está falando de um setor de derivativos. O que é a parte de derivativos? São os contratos futuros. Isso é praticamente 80%, tá? Via de regra, não sei agora como tá, mas em média é 80% do volume financeiro do mercado cripto está em derivativos. E 20% é o spot. Então, é o local onde está o dinheiro. Então, imagina que você monta uma plataforma que as pessoas podem fazer long, short, e com alavancagem até o talo. E até um ponto também de alavancagem, de trazer a alavancagem como proteção e não como a ganância, muito dentro do gerenciamento. Esse é o papel que a gente traz. E a gente erra na alavancagem de gerenciamento. Erra no gerenciamento, não tem alavancagem certo e errado. O que tem é mão maior. A mão versus a alavancagem vai dar o valor. Se bater o stop, você vai perder quanto? Esse é o X da questão. Sempre. E aí a galera coloca mais que pode. A gente sabe disso aí. Então, isso é muito comum. As corretoras ganham muito em taxas. É onde está o dinheiro. E, ao longo dos anos, tem esse produto dentro do DeFi, de uma forma, conecta a sua carteira, coloca seu dólar lá e você opera. Vários produtos tentaram, a interface não muito boa, as corretoras sempre ganharam. Acho que ainda assim, ainda ganham, né? Eu operando algumas, utilizo. Mas o protocolo da Hyperliquid, que tem o protocolo para trades e também tem a parte da rede em si, da Layer 1, tem um ecossistema bem interessante. Você consegue fazer os trades aí com alavancagem lá dentro. Então, você não precisa mais ter o QIC ali. Não abre obrigação de ter o QIC. Interessante pra caramba. Para quem pegou. Pega a visão. Pega a muito, visão. Como muito diz o cara. interessante, muito Pega a interessante. visão. Então, você consegue fazer os trades ali e você volta para sua carteira. Então, é uma forma interessante de você usar. Sempre teste, veja. Tem outros riscos do que de uma corretora. Isso normal, Porém, tem né? suas vantagens também. Então, eu acho que é dos dois lados. Então, é uma plataforma que você consegue fazer e eu acho que é privacidade. É privacidade. Você acha que em algum momento, já que estão, né, tokenizando as ações e criando esses pools de liquidez na equação, também vão tokenizar os derivativos ou aproveitar os tokens e criar derivativos em cima desses tokens?
Sim, e na verdade até já existem plataformas que você opera usando Bitcoin para você operar Microsoft, Google. Isso já tem um tempo, não é de agora. Commodities. E sim, tokenização vem para todos, né? Isso sim, já tem. E eu acho que esse é o futuro. Nós, vamos falar aí agora, pessoas, CPFs aqui no Brasil. Pessoal, eu acho que o ponto quando a gente fala de cripto é foco na liberdade que a gente tem. Boa. Eu acho que sem dúvida, um instrumento fantástico para a gente ter alavancagem financeira do nosso patrimônio. Acredito que o Bitcoin vai, ao longo dos anos, bater novas máximas, até porque a gente brincou, a própria moeda desvaloriza tanto que o Bitcoin fica mais caro porque ele vai continuar valendo ali, vai ter o seu valor, mas a moeda, ele tem inflação. Continua sendo impressa, né? Então, ela vai valer mais. E se você pegar só a correção pela inflação, o Bitcoin já vai se valorizar. Exato. Então, assim, ou vai ter um teto, não vai ser tão grande quanto antes, mas quando a gente fala o Bitcoin trouxe a descentralização do poder. Sim. Do poder. Não ter um governo, uma instituição fazendo. E hoje a gente tem o tal do DeFi, das finanças descentralizadas, que é a descentralização do sistema financeiro. Hoje é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas eu vejo que o sistema financeiro vai estar, o DeFi vai estar lá dentro, você não vai saber se é blockchain ou não. Várias empresas vão estar usando a blockchain por trás para ter maior eficiência de bastidores. E você que clica no seu banco vai estar no DeFi sem saber. Sem saber. E você vai estar com uma interface bonitinha, amigável, tendo um yield maior. Por quê? Porque tem maior eficiência, consegue ganhar. Mas eles vão ganhar muito a tua fatia. Sim. Só que você pode fazer por conta própria. Então, o Bitcoin trouxe a descentralização e, naturalmente, por UX, muita coisa ainda você tem que aprender, tem um caminho que cada vez está mais curto, mais rápido, mas ainda assim não é a melhor UX. Ainda tem um caminho de aprendizado que você tem que passar. Com certeza. Só que, se o Bitcoin trouxe isso, a gente está ignorando totalmente ao deixar as criptos na corretora 100%. Até mesmo, recomendação de todas as corretoras. Todo mundo, o João mesmo está acompanhando. Exato. Não deixe. Não deixe. Hold, carteira. Quer coisa mais rápida? Beleza. Mas se o mercado cripto foi criado para ser descentralizado e você tem ferramentas de descentralização, por que você vai deixar sempre no centralizado? E aí você pode pegar... Claro, não sou contra as corretoras, pelo contrário, eu adoro o uso, mas não deixa todo o seu dinheiro numa corretora. Perfeito. Infelizmente, as pessoas ainda têm essa parte. Então, vai entendendo por que esse mercado foi criado, volta para o básico mais uma vez, entenda, verifique, faz o teste e tenha custódia. Isso vai ser muito importante até para quem vive no Brasil, para os CPFs, para a gente não poder falar muita coisa aqui. Porque realmente é super complexo. Uma coisa que eu sempre penso quando eu estou olhando para esse universo é o seguinte: a gente deixa o dinheiro no banco e aí ganha aquela taxa de juros maravilhosa, né, de 0,3% ao mês. Agora, teoricamente, está dando quase 1%. Mas, enfim. E o banco pega esse seu dinheiro, que está lá, né, depositado, cria mais dinheiro com aquele dinheiro e ainda empresta uma taxa de juros, às vezes, a 4,5%, 5,5%, 6,5% de empréstimo, né, pessoal. Então, o banco tem aí um spread de taxa de juros para ele incrível, né? Quando a gente está no universo, né, DeFi, a gente, de certa forma, está com acesso a esse novo tipo de empréstimo. Exatamente. Que é você, pessoa física agora, ser o banco. Você emprestar uma taxa de juros maior porque o mercado, naquele momento, está precisando daquilo. Então, e óbvio que é uma necessidade, né, de mercado. Se o mercado está muito aquecido e precisando muito do dinheiro que você possui, você vai ter uma taxa de juros maior. Então, o DeFi é você, pessoa física, poder ter acesso a isso. Faz sentido essa ideia? Total. Imagina, eu acho que aqui no Brasil, o emprestar o dinheiro e receber ali a taxa pode não ser o mais atrativo sempre. Mas até no momento de baixa, às vezes o crédito anual, um empréstimo de dólar, claro que eu não vou falar para você ficar pegando tudo emprestado, evite o máximo pegar dinheiro emprestado, porque ele não é seu. Exato. Mas numa emergência, vamos pegar um exemplo. Você precisa comprar alguma coisa, o teu salário aí só vai cair no final do mês, se você precisa ter alguma coisa, um gasto que é, sei lá, hospitalar, por exemplo. Precisa comprar remédio, ter alguma coisa. Ou girou o cartão naquele mês, né? Eu não consegui pagar o cartão naquele mês. Sabe como é a realidade. E no Brasil, qual que é os juros do cartão de crédito ao mês? Só 13%. Só. Isso quando é baixo, hein? Esse tá baixo. Eu vi os outros 14%, 15%. Então, quando você tem 14%, 13%, vamos falar que fosse 12% ao mês.
quando você vai para um universo DeFi, vamos falar que você tem a Bitcoin lá, tokenizado, ou o Ether já para facilitar, porque já está na blockchain. Eu tenho o Ether, tenho 10 Ethers, legal. Cara, mas eu preciso pegar um pouquinho ali de empréstimo. E vou pagar quando cair meu salário. Você deixa ele como garantia e pega o dinheiro que você precisa. Qual é a taxa hoje? Hoje, se a gente está falando que está pagando 4% para quem empresta, é 6% para quem toma o empréstimo. Então, 6% ao ano e não 12% ao mês. Então, infelizmente, você sabe que no Brasil, uma vez até dando palestra sobre educação financeira, que, queira ou não, é um assunto importantíssimo. Muito importante. É a base de tudo. E você sabe que as pessoas pagam fatura mínima no cartão. Ainda no Brasil, é muita gente que paga, porque não tem essa noção dos juros. Então, quando você entende, você como matemático, a conta é simples. É o quanto você vai pagar. Então, você pode pegar um dinheiro, um crédito barato, deixando uma cripto de colateral. E isso elimina bancos em alguns momentos. Eu falo, coisa de curto prazo, empréstimo de curto prazo, ótimo. Sem você perder o seu Ethereum, sem você perder a sua cripto, o seu WBTC, sem você perder aquilo, porque você vai pagar os juros no final e você pagando os juros no final, a sua cripto está lá para você, né? E sempre, quem for utilizar estratégia como essa, vamos falar que você deixou um Ether de garantia, o Ether a 4 mil. Você pode pegar até 80% disso em dólar. Não faça isso. Pegue menos que a metade, 30%. Mas então eu vou pegar $1.500. Se vale 4 mil, a garantia é 4 mil. Por quê? Se o Ether tem um crash, o mercado vem para baixo e bate, você é liquidado. Você perdeu o Ether e você perdeu sua garantia. Só que você trocou aquele Ether por 1.500, por 2.000. E às vezes vai ser liquidado. Então, sempre tem uma saúde do empréstimo boa. Inclusive, em momentos de baixa do mercado, a ideia é que vocês, com caixa, deixem esse caixa rentabilizando, que seja 4% ao ano. Só um exemplo. Existe um yield desse caixa parado. E às vezes você vai pegar um empréstimo de Ether, ou token da Chainlink, que tem uma taxa de 0,5 ao ano de juros em cima do token. Você pega, 100 tokens emprestados. Legal. Perfeito. Você vai devolver 101 praticamente. Vamos falar que tem 1% ao ano. Beleza, só para ficar fácil a conta aqui. Sim. Só que você não está nem aí se o preço. E se a tendência é de baixa, você pode fazer uma estratégia para sair com mais tokens. É verdade. Paga o empréstimo. Então, tem estratégias tendenciais para o período de baixa. Para a galera que pergunta, consigo ganhar dinheiro com DeFi na baixa? Sim. Qualquer cenário tendencial você consegue. Todos têm seu risco de o mercado reverter. Mas você consegue ter uma boa estratégia. E dá para fazer estratégias mais arroz com feijão, básicas, que funcionam bem. Então, você vai conseguir ter uma rentabilidade provavelmente acima de 1%, 2% em dólar, de uma forma constante. Agora, tem meses que você vai ganhar 5, 10. Quanto maior a tendência, mais dinheiro você faz. Claro. Quanto mais lateral, menos interesse de volume tem no mercado. É o volume abaixo. O volume é baixo, você ganha menos. Então, tem meses que você vai ganhar. E aquele... Lembra, mas você está ganhando ali na pool, tá com estratégia, só que o seu dólar ainda está rendendo 4%. Então, existe 0,3%, 3,5% ao mês, mais as outras... Então, você está usando um token que você não está nem aí para o preço dele. Você tem que devolver... peguei 100 tokens, tem que devolver 101. 101 tokens, valendo $5, valendo $2, $1 ou 100. E aí você tem os seus stops, seu risco e por aí vai. Perfeito. E se a pessoa está interessada, tá, achando esse assunto incrível, quer descobrir mais sobre isso, quer ser um banqueiro virtual aí, você tem conteúdo gratuito, você divulga no Instagram, você usa mais o YouTube. Fala um pouquinho hoje, né, do seu universo de divulgação. Hoje, pessoal, para quem quiser conhecer mais, vocês vão me achar na rede social como André Aro, Aro com H, tudo junto. Você vai achar Instagram, a rede que eu sou mais ativo. É Aro e não Raro. É Aro. Eu não ligo. Mas a pronúncia seria Aro porque vem do espanhol e o H não se pronuncia. Se fosse japonês, a descendência seria Haro. Haro. E aí seria como se fosse um R. Mas pode me chamar Aro, tem aí. Já acostumado. Não ligo. Mas vocês vão me achar nas redes sociais. Tem conteúdo gratuito. Inclusive, eu só quero aprender. Tá lá de graça no YouTube. Tem uma playlist de DeFi, poucos vídeos, direto ao ponto, sem enrolação. E com aquilo ali, muitos alunos aprenderam de forma gratuita depois que entraram. Então, ali só depende de força de vontade. Às vezes o cara já faz o dinheiro de entrar na comunidade para avançar ali, né? Exatamente. Ali, a ideia é que a própria comunidade, depende, claro, do quanto o cara vai aportar, mas que a
própria comunidade, o dia a dia da comunidade faz com que ele se pague. Então, a maioria da galera consegue ter esses retornos. Agora, vai depender muito do mercado, da sua estratégia, da sua controle de ganância, autoconhecimento, o gerenciamento de risco vai ser importante. Mas para a galera, tem lá. Então, eu sou muito mais ativo, vocês vão ver conteúdos quase que diários no Instagram. E tento trocar ideia, tento responder a maioria. Tem mini treinamento gratuito, vocês vão achar lá no link na bio, no Instagram. Então, assim, eu tento, porque para trazer o cara para o DeFi, eu não estou competindo com ninguém. Eu falo que trazer gente para a DeFi, mesmo que seja com pessoas que são concorrentes, porque tem produtos também, mas não é essa concorrência. É o que a gente falou. Claro. A gente está tirando o cara do banco. A gente está tirando o cara de uma corretora, de alguma coisa centralizada. A gente está trazendo o cara para o que é a cripto. Claro. E tem estratégia, a gente até faz na comunidade lá, que até o Valdemar criou, que é o fundo de viagem cripto. E eu aprendi com ele. E o que eu fiz até esse ano? Eu acabei vindo viajar, coloquei, vou fazer. Claro, o momento do mercado ajudou, com certeza. Então, era final de abril. Peguei $20 mil, falei, pessoal, tá aqui, ó. Essa carteira tem tanto na EVM, essa aqui na Solana, vocês podem pesquisar em tempo real. E toda a estratégia que eu for fazer, nessa estratégia que eu hoje chamo aí, unir o trade e o DeFi. É o trade DeFi. Mas aí, para ficar mais interessante, é um trade remunerado. Porque você ganha taxa enquanto o trade avança. Então, você começa a ganhar em dólar. Então, assim, é uma sensação legal de você ver, mas sim, ela funciona como um trade, um pensamento de trade. Então, se você já opera no mercado cripto, existe uma ferramenta para você fazer um trade. Tem tudo isso gratuito. E eu usei essas estratégias e, ao final desses quase 40 dias que eu fiquei nos Estados Unidos, viajando, fui acompanhando minha esposa a trabalho, depois de um momento de família ali, foram $3 mil e poucos. Foi mais de 15% em 40 dias. Uau. Então, as estratégias com valorização, mas o mercado subiu, claro, aproveitei muito bem a subida. Claro. Mas dentro de uma estratégia. Eu poderia fazer, só com um nível de risco menor. E eu também fiz trade. Fiz trade também, no outro lado. Tem outra parte. Então, você consegue fazer. Então, quase pagou toda a viagem, né? Porque os custos pagou. O custo pagou. E eu estava usando os cartões de cripto que não tem OF. Então, você transfere o lucro sem OF, spread mínimo e simplesmente vivendo lá. O tipo de mercado que a gente tem, né? Mas sabe uma coisa que pouca gente fala? Beleza, ganhou. Agora, se você... Vamos falar uma coisa que o meu sócio fez quando ele foi para o Havaí. Ele, inclusive, com o dinheiro dessa estratégia que ele criou. E pagou um passeio de helicóptero. Se o cara vai no Havaí, legal, tem a foto lá, o vídeo. Se você pensa, o cara que ganha em real, trabalhando aqui, por quanto que é um passeio de helicóptero? Sei lá, um casal. Cara, às vezes é $600. $600. Um casal. Fora do país é isso. É por aí. Por aí. Você não convertendo, você fala, caramba, eu vou gastar, sei lá, 4 mil reais. Agora, caro. Se você ganhou em dólar, o sonho vira realidade. É muito mais fácil de você converter para um desejo de, claro, uma estratégia que seja para esse fim. Para esse fim, claro. E muito legal, sua viagem. Né? Imagina, hoje, como tá difícil uma família ir para Disney. O parque é caro. O dólar tem isso aqui. Então, se a pessoa não ganha muito bem ou faz uma baita economia, dificilmente ela consegue. Agora, imagina que, beleza, ela pagou lá no parcelado do seu passagem aérea, seu hotel, ótimo. E que o custo da viagem seja pago pela sua estratégia, o seu dinheiro. Como eu brinco, deixa o DeFi trabalhar e vai aproveitar com a sua família. Eu acho que essa parte é onde confundem com a renda passiva, mas é o que eu falei, não é porque o meu trade está andando que ele é passivo. Claro. Mas é uma forma ativa, uma renda não passiva, mas uma renda extra. Claro. E em dólar. Então, você ganhar em dólar hoje nunca foi tão importante. Você ter. E pode ser com ações americanas agora, essa estratégia que a gente tem feito bastante na comunidade. Mas sim, vocês vão ver muito conteúdo gratuito sobre isso. Pessoal, tem que jogar real, porque eu quero que vocês venham para entender que isso é possível. Claro. Para tirar essa mentalidade que a gente tem com falta de educação financeira. Então, ache lá, quem tiver interesse me chama, mas vocês vão ver muita coisa ali também. E não tem uma concorrência, porque você criou umas estratégias que são suas, que é a sua forma de ver. O Caio vai ter as deles, o Tasso vai ter as dele e outros, né? O Valtinho, o professor Walter, vai ter as deles. Cada um vai ter sua estratégia. Às vezes você vai participar de 2, 3 comunidades, vai pegar a melhor de uma, com a melhor da outra, com a melhor da outra. E você vai criar o seu pool também de estratégias. Então, você tem que se conhecer. Isso, né? E outra, é por isso que eu critico a questão das carteiras. Você vira até um chacota motivo, né? A deboche que a gente fala aqui. Por quê?
a carteira que funciona para mim não é a mesma para você. Claro. São estratégias, são momentos de vida diferentes. São Sem pessoas dúvida. diferentes, momentos de vida diferentes, com estratégias diferentes e conhecimento diferente. Um cara que conhece sobre DeFi, por exemplo, ele vai talvez ter uma carteira com mais tokens que ele enxerga, pô, esse projeto está entregando algo muito fantástico no DeFi e eu vou comprar esse projeto porque ele tem receitas muito boas, ele consegue enxergar, porque ele vive aquilo lá. Claro. Então, talvez o cara vai ter uma carteira mais exposta ali. E, em compensação, um cara que... O outro é mais maximalista de Bitcoin e tudo bem. Tem mercado para todo mundo. Então, eu não sou essa... Eu concordo que é legal, pessoas que não têm tempo, mas eu acho que as carteiras vêm para você, fazer o seu estudo, ver o que o cara tem na carteira e ver se isso funciona para você. Porém, quem faz isso é a minoria. Então, a gente tem outros 90 e tantos % que só segue e aí não sabe por que realizar o lucro. Aí começa a ver o token despencando e a culpa é da pessoa, do influencer? Não. Ele tem a primeira parte, mas a culpa é de quem está fazendo. O botão que aperta é você. Não, no final, o botão que aperta é você. Lembra que o dinheiro é seu, o risco é seu. E por isso que não dá para você pegar. Acho que assim, a gente vai falar de projetos. Tem projetos que fazem sentido para mim, para você. Para o outro cara, não. Ah, cara, eu vou ficar só hold Bitcoin, Ethereum e Solana. Tá bom. Acabou, tudo bem. E em momentos o cara faz um tradezinho em altcoins. Tá bom. Usa até para fazer trade com Bitcoin para aumentar a quantidade de satoshis. Ótimo. Tá bom, ótimo. Acho que é entender o que funciona para você, seu estilo de vida, seu momento. Quero estratégias que eu preciso tomar menos risco. Eu não tenho... viajo muito, fico fora do celular o dia inteiro. Talvez o DeFi vai ser um caminho de menor risco, com um bom retorno em dólar, pensando em ganhos constantes. No final, você pode ter pessoas ótimas aí, gênios que vão fazer, mas o hype ou consistência, eu fico com a consistência. Então, super concordo com você. Indo para o final, assim, voou, né? O tempo aqui, voou, não sei, essa hora aqui foi... mas indo para o final, todo mundo que senta aí, André, eu faço uma pergunta. Se Satoshi Nakamoto tivesse deixado um livro aí, apócrifo, né, que ainda não foi divulgado em público, com pensamentos, frases da comunidade, né, enfim, né, citações, coisas que ele teria escrito, mas que, na verdade, foi você que escreveu e que você gostaria de ver escrito nesse livro. Que frase seria a sua lá? Vou pegar com a origem do livro do Hayek, que é a descentralização, né? A desestatização do dinheiro. E aí eu adaptando essa frase, tem duas formas de falar. Tire o governo do seu dinheiro, tire seu dinheiro do governo. Das duas, uma. Você usa como você quiser. Mas entenda que você tem uma saída hoje, que os governos não têm o poder da canetada, não tem o poder da superinflação, da impressão, da máquina pública, e que você pode, mesmo que seja, né, ter a sua autocustódia. Não é para todo mundo, é um assunto que dá horas aí de bate-papo, mas tire o dinheiro dos governos, principalmente para quem está no Brasil e não é do governo atual. Qualquer governo que venha, não importa. O governo tem o poder da canetada, então é uma saída que você tem. Enxergue por esse lado e tenha pelo menos uma parte. E sim, não ignore esse cara aqui. Excelente frase. Eu acho que tirar o dinheiro, tirar o governo do seu dinheiro é melhor. É uma parte importante da vida, sem dúvida. E deixa um recadinho final aí para as pessoas, fala das suas redes sociais, fala como a pessoa te acha, fala o que ela pode encontrar lá, enfim. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelo convite. Obrigado você. É sempre bom. Podcast, como a gente falou, é uma forma da gente bater um papo, educar, falar de posicionamento. Ser leve, né? Sim. E que muitos vão escutar, às vezes, em momentos no carro, viajando, ou nas academias por aí. Exato. Training. E o que eu posso falar, pessoal, quem gostou, quiser conhecer mais do trabalho, principalmente essa parte de DeFi, trade, nos siga aí, principalmente Andrearo, como eu falei nas redes. Comece pelo conteúdo gratuito. André, gostei, eu quero começar. Vai lá no YouTube, zera a playlist de DeFi, vê. E se um momento você quiser ter o dia a dia do DeFi, ali mesmo, a convivência, que é o que eu falo que é importante. Você já passou pela etapa inicial e quer outros vídeos mais aprofundados, quer ali, aí cogite ser um DeFier, será sempre bem-vindo. E manda mensagem, a gente troca uma ideia. Aproveite os meus treinamentos gratuitos, tá? A gente tem link na minha bio, você pode mandar mensagem, interagir com os posts. A gente tenta fazer automação para chegar mais rápido ali. E é isso, aproveite, tem bastante coisa. Quem quer, de forma gratuita, se aprende. Agora, muita gente quer e muita gente dá desculpa. O que eu mais vejo é a gente dando desculpa. E não é... Entenda isso, não é independente se é com o André, se é com o João, com o fulano. Entenda isso. O dinheiro, você tem que ter uma exposição hoje. Nunca foi tão importante ter
exposição em Bitcoin, ao mercado cripto. E essa vai ser a oportunidade, talvez, da sua geração, assim como alguns pegaram o começo da bolsa, outros pegaram alguns momentos da .com. E agora a gente tem essa oportunidade. Essa corrida do ouro, como foi lá atrás, hoje tem a corrida pelo Bitcoin. Então esteja dentro do mercado, é muito mais interessante e agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, André, por você ter vindo, obrigado por você ter aceito o meu convite. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é claro que você gostou, então deixe seu curtir no vídeo, comenta para o André responder aqui abaixo, compartilha com os amigos para eles entenderem que eles podem ser banqueiros virtuais hoje em dia, com toda a segurança e com toda a tranquilidade. E além disso, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Não deixe de hypar. Se você está vendo esse vídeo lá no celular, tem um botãozinho aí agora novo, de hypar. Hype esse vídeo para chegar a mais pessoas. Lembrando que todo mundo que interage, seja aqui, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no X, seja no nosso grupo lá, na comunidade, lá no Instagram, pode se tornar o Criptonauta do mês. E o que o Criptonauta do mês tem? Ele ganha os livros assinados por todos aqueles que sentaram durante o mês aqui no nosso programa. Então, se você quer ganhar esses 2 livros aqui, tanto o Bitcoin Red Pill, a 3ª edição do Alan Chiran e do Renato 38, quanto o livro Mínimo sobre Bitcoin do Alan Chiran, você pode ganhar os 2 livros assinados por nós, para você só sendo o Criptonauta do mês, só interagindo aqui, ou seja, não tem custo nenhum para você, o livro vai chegar na sua casa, assinado por todo mundo que sentou aqui, com o número do bloco, para você saber exatamente o dia e a hora que a pessoa sentou aqui e estava aqui presencialmente conosco. Tá? Além disso, no final do ano, o Criptonauta do ano vai ganhar aí uma carteira Crux, vai ganhar aí essa bonita camisa lá do Bitcoin Cabuloso, vai ganhar todo o kitzinho lá da Alfred com desconto no P2P e tudo mais. Então, se você for o Criptonauta do ano, vai ter mais surpresas ainda, vai ter encontros presenciais, etc. aí para você. André, mais uma vez, obrigado por você ter aceito e valeu, pessoal. Abraço. Valeu.